Em 88, o humor da televisão muda de cara. Atenção, estúdio. Silêncio, por favor. A guerra das ruas não perdoa nem as crianças. Na maior perseguição policial que o Rio de Janeiro viu, um assaltante toma um carro e leva 3 pessoas de uma mesma família para garantir a fuga. Marcos, um menino de 8 anos, está com uma arma apontada para a cabeça. A cada quilômetro aumenta o número de carros e policiais. No centro da cidade, o assaltante atrapalha a polícia jogando dinheiro pela janela. A caçada continua na ponte Rio-Niterói. Depois de 3 horas de perseguição, a polícia cerca o carro e mata o assaltante. Valdenir de Souza Alves morre com 11 tiros. O menino Marcos leva 2 tiros no rosto, mas sobrevive. 150 milhões de cruzados pela vida de 2 meninos. Saul Brandalize Neto, 14 anos, e o irmão dele, Jean Paul, 8, herdeiros das indústrias Perdigão, são sequestrados dentro de casa na hora do jantar. O drama dura 6 dias até a libertação dos meninos. A polícia encontra 4 sequestradores e recupera parte do dinheiro. O sequestrador é preso depois de violento tiroteio com a polícia. Ele resiste a um cerco de 60 policiais e só se rende 12 horas depois. Este ano foram mais de 60 sequestros. Quase todos os sequestradores estão presos. O mais longo assalto a banco do país tem um final inusitado. Em Goiôerê, no Paraná, 2 assaltantes mantêm 14 pessoas como reféns numa agência do Banco do Brasil durante 6 dias. Depois de tensas negociações, 13 reféns são libertados. Fica só o gerente. A cidade para e a população faz vigília na porta do banco. Um padre e uma freira se oferecem para ficar no lugar do gerente. O assalto acaba quando a irmã Letícia sai sorrindo do banco com uma arma na mão. Mas a arma mais estranha é usada no Rio Grande do Norte. Uma seringa com sangue que o assaltante diz estar contaminado pela AIDS. A polícia mata o assaltante. O sangue não passava de mercúrio cromo e o revólver era de brinquedo. 850 quilos de cocaína apreendidos. Quase 2.000 prisões. 5 laboratórios destruídos. Um ano de ousadia dos traficantes, mas um ano também de grandes apreensões de cocaína e de muita ação policial. Aqui nesta casa, no subúrbio carioca de Marechal Hermes, na zona norte do Rio, o crime organizado sofreu um dos mais duros golpes dos últimos anos. Aqui nesta casa, cercado pela polícia, morreu o traficante Antônio José Nicolau, o Toninho Turco, responsável por mais de 60% do tráfico de cocaína em todo o estado do Rio. Com a morte de Toninho Turco, em fevereiro deste ano, teve início a famosa Operação Mosaico, que resultou no maior julgamento da história do Fórum da cidade do Rio de Janeiro. Nas horas que se seguiram à morte de Toninho Turco, dezenas de pontos de cocaína são fechados por quase 300 agentes da Polícia Federal e das polícias civil e militar do Rio. Um computador é usado para identificar traficantes entre os 12.000 nomes suspeitos encontrados nos arquivos da Fortaleza de Toninho Turco. A batalha se intensifica nos morros do Rio. Na favela da Rocinha, um dos redutos do tráfico, é transformado em posto policial. O oficial repete o gesto dos marginais e acaba sendo punido. Começa a Operação Mosaico 2. 100 pontos de cocaína são fechados. 34 pessoas são presas e 16 morrem. Numa operação paralela da Polícia Militar, morrem 2 traficantes poderosos da Rocinha.
Naldo e Cassiano. Em outubro, o fim do julgamento. 38 acusados são condenados a penas variadas. Mas alguns traficantes conhecidos são absolvidos por falta de provas. Termina mais uma batalha de uma guerra que está longe de acabar. Cientistas alertam. Os descuidos de hoje podem ter efeitos dramáticos no futuro. A troca de calor entre a Terra e o Sol está sendo aos poucos bloqueada por uma camada de poluição na atmosfera. É o chamado efeito estufa, que poderá provocar alterações climáticas, extremos de calor e frio, chuva e seca. No mundo, um aviso assustador. Terras secas e dramáticas inundações mostram que nós abusamos do frágil equilíbrio entre o homem e a natureza. No Acre, 2 semanas de chuvas causam a maior cheia dos últimos 50 anos. O rio Acre transborda e as águas sobem 4 metros acima do nível normal. Mais de 40 mil pessoas perdem suas casas. Os desabrigados se refugiam em acampamentos montados pela Defesa Civil. Petrópolis, no estado do Rio, vive o drama das enchentes 20 dias antes do Carnaval. Fortes temporais caem sobre a cidade, inundam ruas, provocam mais de 200 deslizamentos e 170 mortes. Nesta rua, a pior tragédia, 7 casas são soterradas. 40 pessoas morrem. No Rio de Janeiro, a violência da chuva traz transtorno, destruição e morte para a cidade. São 4 dias de medo. Na Baixada Fluminense, bairros inteiros ficam isolados. Para muita gente, a salvação vem de helicóptero. Nos morros, a ameaça de desabamento faz muita gente abandonar os barracos. Pode desabar qualquer coisa. O repórter Sérgio Gregory é testemunha desses momentos dramáticos. Estamos subindo numa das partes mais íngremes aqui do Morro da Formiga. Vocês podem ver a quantidade de lama que continua descendo depois de quase 1 hora de chuva aqui no morro. É muita água que desce, olha aqui. Mas nem todos têm tempo de escapar. Uma das grandes tragédias acontece no bairro de Santa Teresa. O pesadelo começa de madrugada com o deslocamento de uma grande pedra. O deslizamento soterra o pavilhão de uma clínica que abriga 300 velhos. Os bombeiros retiram 40 corpos dos escombros. No bairro da Abolição, subúrbio do Rio de Janeiro, um prédio de 3 andares desaba, soterrando 29 pessoas. O resgate de sobreviventes dura mais de 12 horas. Com a ajuda de policiais e de voluntários civis, os bombeiros conseguem salvar 17 pessoas. A cada novo resgate, muita emoção, acompanhada de perto pelo repórter Giacomo Mancini. Está saindo agora uma criança, é um menino. Todo mundo aplaude. É o primeiro dos 3 meninos que estão no buraco que estão sendo salvos. É emocionante. É difícil até descrever. Um inverno diferente no sul do Brasil. Neva em Santa Catarina e a temperatura cai a 8 graus negativos. A maior nevasca dos últimos 20 anos é, para muita gente, uma novidade guardada para sempre. Nos Estados Unidos, a tragédia da seca mostra pela primeira vez os segredos do Mississippi, o mais importante rio americano. O rio baixou tanto que historiadores e turistas podem ver barcos que afundaram há mais de 200 anos. O calor de 40 graus transforma a vida dos americanos no inferno, provoca incêndios que arrasam reservas florestais e mata de fome e sede os animais. Em 1988, as agressões ao meio ambiente favorecem o reaparecimento de uma antiga praga, os gafanhotos do deserto. Saindo da África, eles devastam tudo que encontram no caminho. É a maior nuvem de gafanhotos em 30 anos. A praga de hoje, como a peste bíblica, traz com ela fome e destruição. A
Aqui morreram 6.000 pessoas. Aqui 15.000. Em toda a República Soviética da Armênia, mais de 100.000 mortos. Onde existiam cidades, agora só ruínas. O terremoto deixou 500 mil de desabrigados. Nas ruas, os sobreviventes agora enfrentam como podem as temperaturas abaixo de zero do inverno soviético. O ônibus espacial Discovery, na plataforma de lançamento, pronto para subir, fez o coração dos americanos bater forte no dia 29 de setembro. Eles não tinham esquecido a tragédia de 86, a explosão do Challenger em pleno voo, a morte de 7 astronautas. Agora, outros 5 astronautas estavam prontos para tentar de novo. E depois de 2 anos e 8 meses de muita frustração e de muita expectativa, o ônibus espacial americano voltou a subir. 3, 2, 1, 0, and liftoff. Liftoff. Americans return to space as Discovery clears the tower. O entusiasmo não faltou desde o momento em que o Discovery começou a sair da plataforma. Mas a preocupação acompanhou a trajetória do ônibus espacial por vários minutos. Era o medo da tragédia se repetir. Standing by for solid rocket booster separation. Só quando os foguetes auxiliares se desprenderam, houve um pouco de alívio. Emoção, receio por causa de uma missão espacial. Os soviéticos também experimentaram isso esse ano. Só que não na subida, mas na descida de uma nave. No começo de setembro, depois de terem passado mais de uma semana em órbita, um cosmonauta russo e um cosmonauta afegão não conseguiram reentrar na atmosfera. 2 tentativas de voltar à Terra foram feitas. Ambas falharam. Os cosmonautas passaram 24 horas esperando para tentar novamente. Enquanto isso, o suprimento de oxigênio estava acabando. Finalmente, na 3ª tentativa, eles conseguiram reentrar na atmosfera e descer no local previsto. Esse foi o maior motivo de comemoração para o programa espacial soviético esse ano. Mas não foi o único. Em novembro, numa missão não tripulada, os soviéticos inauguraram o ônibus espacial deles. Completou 2 órbitas em torno da Terra e pousou na região asiática da União Soviética, 3 horas e 25 minutos depois de subir. Tudo, inclusive o pouso, foi feito por controle remoto. 2 ônibus espaciais, o Buran e o Discovery, completando com sucesso missões diferentes. O Buran inaugurando um novo tipo de viagem orbital para os soviéticos. O Discovery mostrando que mesmo os erros mais sérios podem ser corrigidos. Em 88, o homem continuou indo em direção ao espaço e voltando à Terra com segurança. Experimentando, querendo saber mais. Terceiro mundo chupou, piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão, quando vender o show das almas, nas notícias. A década de 1980 viu o fim da ditadura militar no Brasil. Vivia-se o processo de redemocratização. A Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1987, trabalhou por 20 meses para elaborar uma nova Constituição. A sociedade civil participou ativamente. Era um documento a Constituição, mas naquele momento, 1988, era também muito mais do que isso. Um pequeno noticiário veiculado em rede nacional de televisão acompanhou diariamente as atividades da Assembleia Nacional Constituinte. Há uma polêmica muito grande sobre a qualidade do ensino, mas também sobre a natureza do ensino, se o ensino deve ser pago, se o ensino deve ser gratuito.
Na década de 1980, 10% das crianças de 7 anos de idade estavam fora da escola. O analfabetismo atingia 20% da população brasileira. Os diários da Constituinte mostram como foram definidas na Constituição as atribuições do Estado para promover a educação e garantir escola para todos. O relator da Subcomissão de Educação, Cultura e Esporte, constituinte João Calmon, explica as sugestões de seu parecer sobre a educação no país. Nossa tendência é a gratuidade do ensino em todos os graus, mas com algumas emendas que determinam a possibilidade de não se dar a gratuidade integral a todos os alunos no 3º grau. E na Subcomissão de Educação, o debate foi sobre o ensino público e gratuito para todos. Não tem sentido as verbas públicas serem desviadas para as escolas particulares a partir do momento que as escolas particulares têm acesso a verbas particulares produzidas por elas próprias. Eu acho que nós temos as escolas públicas, as escolas comunitárias e as escolas comerciais. As escolas comunitárias, tipo Senec, a Paz, realizam grandes trabalhos e elas merecem o apoio do poder público. A educação, direito de cada um, é dever do Estado. Com este texto, o atual projeto de Constituição pretende garantir o acesso ao ensino para todos os brasileiros. É importante que o Estado ofereça realmente, coisa que não faz hoje, oportunidade à educação de 1º grau e à saúde básica a todos os brasileiros. Mas alguns constituintes não concordam com a atuação do Estado no ensino. Apesar de concordar com a gratuidade para quem não pode pagar a escola, querem a ampliação do ensino privado. O ensino privado custa pelo menos 1/10 do ensino público e é hoje responsável por 75% de todo o ensino existente, pelo menos na área do 3º grau neste país. Essa razão tem me levado quase que num esforço inexcedível, junto aos trabalhos da Constituinte, na defesa da privatização e na defesa da iniciativa privada no ensino nacional. Eu acho que se nós estamos defendendo uma democracia, nós devemos também dar ao ensino a possibilidade de se firmar dentro do sistema democrático. Sou absolutamente contra o monopólio estatal do ensino, porque ele é altamente prejudicial à liberdade de pensamento e é também um cerceador da liberdade do educando. Educação. Vai aumentar a verba destinada pela União, estados e municípios. O futuro da educação no Brasil. Os reitores das universidades brasileiras querem que a nova Constituição destine uma fatia do orçamento do país para a educação. Esta intenção é a base da emenda João Calmon, aumentar de 13% para 18% esta fatia. Os estados e municípios também entrariam com a sua parte. 25% dos seus recursos seriam para o ensino. Isto é o mínimo. Nós temos que crescer continuamente nos orçamentos anuais. Nós não podemos continuar convivendo com 30 milhões de analfabetos. Apenas 19% das crianças conclui a escolaridade obrigatória. E, além disso, nós temos 8 milhões de crianças que sequer têm acesso à escola de 1º grau. Professores vêm à Constituinte lutar por educação melhor. Professores de 1º e 2º graus de todo o país vieram a Brasília para tentar garantir os direitos deles na nova Constituição do país. Querem a permanência no projeto da aposentadoria aos 25 anos de trabalho para as professoras e aos 30 para os professores. Querem conservar também o texto do projeto que assegura 18% dos recursos da União para a educação e 25% destinados pelos estados e municípios. Nós temos também como bandeira a destinação da verba pública só para a escola pública. O que quer dizer que não somos contra a escola particular, desde que ela viva com seus recursos, mas que o recurso pago pelo tributo, pelo imposto do cidadão brasileiro, deva reverter a esse cidadão brasileiro pelo serviço que o Estado lhe presta. E a educação nós consideramos um direito do cidadão e um dever do Estado. Temos ainda também como bandeiras a nossa possibilidade de ter um plano de carreira unificado. O Constituinte aprova texto de acordo para a educação no país.
Quem paga a merenda escolar? Este ponto foi o último a ser fechado em torno do acordo sobre educação, feito pelos líderes partidários, reunidos hoje no gabinete do líder do PMDB, senador Mário Covas. Ficou decidido que a merenda escolar será paga por outros recursos, além da verba de 18% da União destinada ao ensino. 18% da educação não seriam mexidos, não seriam comprometidos com a alimentação escolar e com a saúde, que deve constar de outros programas, de outras fontes orçamentárias. E isso é o que está escrito lá no acordo que foi celebrado e que vai constar do texto constitucional. A questão da destinação das verbas públicas. Pelo acordo, o Estado só poderá usar o dinheiro público para o ensino público, podendo também ser usado em escolas comunitárias ou confessionais, desde que comprovem que não tem fins lucrativos. O nosso partido defendeu desde o início, e eu tenho uma emenda garantindo a exclusividade das verbas públicas para a escola pública. No entanto, esta formulação não pode se viabilizar, mas nós buscamos garantir que a limitação dos recursos públicos pudessem ficar às escolas confessionais, filantrópicas e comunitárias. O plano de carreira. Com a aprovação do acordo, fica definido que os profissionais do ensino deverão ter um plano de carreira que inclua um piso salarial nacional. Eu acho que o principal aspecto do acordo é fixar condições para o plano de carreira do magistério e também criar a possibilidade constitucional dos professores passarem a ter um piso nacional de salários que vai corrigir muitas distorções que existem hoje na remuneração dos professores no Brasil. À tarde entrou em votação o acordo em torno do capítulo da educação. A defesa foi feita pelo senador João Calmon, autor da proposta dos 18% do orçamento da União para a educação. O Brasil ainda apresenta índices vergonhosos na área da educação, com 30 milhões de analfabetos, com 87% das crianças que não terminam o curso de primeiro grau e com mais de 7 milhões de crianças que não têm sequer nem acesso à escola. Posto em votação, o acordo teve 443 votos a favor. Eu acho que estão dadas as bases, portanto, para a expansão educacional desse país. E nesse país nós não vamos poder pensar em futuro, em tecnologia, em ciência, em civilização, em democracia, se não educarmos a nação, se não tivermos um equilíbrio social a partir do processo educativo. Ulisses convoca os constituintes para a última votação do texto. E a nova carta garante mais recursos para a educação. O texto dedicado à educação é considerado um dos mais modernos da nova Constituição do país. Os professores da rede pública terão planos de carreira com piso de salário profissional e ingresso exclusivo através de concurso. Os alunos deficientes terão atendimento especializado. O ensino é livre à iniciativa privada, que terá que cumprir normas de educação nacional. A União vai aplicar na educação no mínimo 18% do que recebe em impostos. Os estados, municípios e Distrito Federal vão aplicar 25%. A lei vai estabelecer o Plano Nacional de Educação para erradicar o analfabetismo, melhorar a qualidade do ensino e promover a formação profissional do aluno. Procuramos enfatizar ser a educação um dever do Estado e direito de todos. E dentro desse pressuposto, estamos oferecendo, através do Estado, a garantia da educação do primeiro e segundo graus para todos os brasileiros e até estrangeiros que vivam aqui no país. Evidentemente, também ao garantir os programas suplementares, os recursos para a merenda escolar, nós vamos ter continuidade nesta ação importante, que é a de evitar a evasão nas escolas. O capítulo sobre educação ficou excelente. Nesta Constituição cidadã, segundo Ulisses Guimarães, tem cheiro de amanhã e não de mofo, a educação foi muito beneficiada. Eu acho que o texto é um texto bom, porque ele, acima de tudo, garante princípios importantes que virão para melhorar a educação nesse país. A educação, a partir dessa Constituição, não vai ser apenas uma declaração de intenções.
planeta de toda a galáxia. Vai começar a maior gincana do espaço, onde só pode haver um vencedor. Você. E no comando da nave do Clube da Criança, a nossa Megastar, Angélica. Vamos todos fazer contato chamando nossa estrela. Uma das melhores coisas da vida é sonhar. Por isso é bom ser criança, porque nós crianças somos livres para sonhar. A luta pela alegria, pela felicidade. Já comeu, tá com a barriguinha já prontinha pra brincar com a gente? Olha aqui, eu dou um pedacinho do meu sanduíche pra você, então pra você ficar com muita energia, vai. Só um pedacinho, só um pedacinho. Pronto? Agora já pode dar aquele boa tarde bem forte, não pode? Então dá, vai. E todo mundo aqui, só você. Tomei conta agora, invadi. Cheguei de leve assim, Vamos detonar essa tarde? Vamos mesmo? Você me ajuda? Então sente o oi da galera pra você. O oi da minha turma, pra sua turma. Lá vai, segura! E lá vai outro. Fantástico Jaspion. Versão brasileira, Alan. Come on boy, 辛い時ほど Come on boy, 笑おうぜ、そうさ勇気がすぐ戻る。男だもんな、若さだもんな、心の炎が眩しいもんな。振り抜けら小さな木の根を上げれば無限の明日。ジャスピオン、大きな悪ほどジャスピオン、不足はないぜ。俺が正義だ。ジャスピオン。
Rita Ross nos convidasse para ouvi-la cantar. Temos que sair daqui antes que comece. Então vamos dar uma paquerada? Malandro, saca só esses instrumentos. Ei, pessoal, curte esse som. Não é um som qualquer, não. É o som de Germaine, sacou? E que tal esse aqui, malandro? Esse é o som de Tito Jackson. Isso, esses instrumentos são bárbaros. Dá vontade até da gente voltar pra escola. Tudo que a gente aprende na escola é ABC e 1, 2, 3. ABC e 1, 2, 3. Das duas. Palmas pra ela. Pra ela. Pra ela. Ela. Então a campeã de hoje foi a Elaine. Cara, vocês duas que cantaram também são da colônia de férias ou não? Só não? Não, a colônia de férias tá arrasando aí, o pessoal animado, né? As titias ali também. As professoras, todo mundo numa boa curtindo com a gente. E a sua mamãe, seu papai, sua amiguinha tá curtindo também? Tá? Jura? Jura, jura, jura? E gostou de ter ouvido eu cantando? Chegou a hora, vamos ver. Tem aí, cantar. Esquadrão Relâmpago! Tcharam! Mais de 8 horas o sequestro do avião da VASP que fazia a rota Porto Velho, Rio de Janeiro. O Boeing 737 foi sequestrado hoje de manhã com 98 passageiros e 7 tripulantes. O sequestrador matou a tiros durante o voo o copiloto do avião, Salvador Evangelista. 2 outros tripulantes também foram feridos. O avião saiu de Porto Velho, Rondônia, hoje de madrugada com destino ao Rio de Janeiro. Fez escalas em Cuiabá, Brasília e Goiânia antes de chegar a Belo Horizonte, pouco antes das 11 horas da manhã.
20 minutos depois da decolagem de Belo Horizonte, começou o sequestro. Depois, o avião foi desviado de volta a Brasília, sobrevoou a cidade e seguiu para Goiânia, onde o Boeing 737 aterrissou. Desde o começo da tarde, o aeroporto de Brasília foi ocupado por policiais, militares e jornalistas. No céu estava o motivo. O Boeing da VASP, sequestrado, sobrevoava a cidade. Atrás dele, à distância, acompanhava um caça Mirage da FAB. Tudo foi preparado para uma eventual negociação com sequestradores ou mesmo um possível resgate. Equipes especializadas examinavam aviões iguais ao sequestrado para terem ideia de como agir se o 737 descesse mesmo e houvesse necessidade. O sequestrador do Boeing é Raimundo Nonato Alves da Conceição, maranhense, de 28 anos. Ele está sendo operado neste momento no Hospital Santa Genoveva, em Goiânia. Todos os passageiros já estão no hotel em Goiânia e voltam para os seus estados amanhã. E atenção, agora há pouco em Goiânia, o diretor-geral da Polícia Federal, Romeu Tuma, deu uma entrevista para contar o desfecho do sequestro. Ele disse que o sequestrador saiu do avião para entrar no Bandeirante, acompanhado do comandante Murilo, do Boeing. De repente, o sequestrador deu um tiro na perna do comandante e saiu rolando e atirando por baixo do avião. Acabou sendo atingido e ficou muito ferido. O delegado Romeu Tuma disse ainda que o sequestrador está internado no hospital de Goiânia. Informou também que o objetivo do sequestrador era ir até Brasília e jogar o avião em cima de um prédio público, o que demonstra que ele é um doente mental. Nos 40 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Grace Chapman e Usain Bolt lotam estádios em 5 continentes e em 13 concertos fazem do rock um aliado da Anistia Internacional. Peter Gabriel faz uma emocionada homenagem a Steve Biko, líder negro morto na prisão do governo racista da África do Sul. E o cantor Sting leva para o palco as mães dos desaparecidos argentinos, as mães da Praça de Maio. No concerto de São Paulo, o artista brasileiro convidado é Milton Nascimento. E o momento emocionante é a dança de Sting com o cacique Raoni. Quando nascemos fomos programados a receber. A paz parece ter chegado ao Chile. Pela primeira vez em 15 anos de ditadura militar e confronto, o povo e os militares chilenos estão mais perto das flores, dos abraços, da alegria. A maioria dos chilenos comemora a vitória no plebiscito que disse não a mais 8 anos de poder para o presidente general Augusto Pinochet. Mas a festa da paz dura pouco. Os chilenos tentam fazer uma manifestação em frente ao Palácio de la Moneda. São reprimidos. Mas o desejo da paz permanece em forma de poema do chileno Pablo Neruda. Eu lhes peço, vamos nos unir. Vamos unir nossa voz a outra voz. Juntar nossa mão a outra mão. Vamos ser uma unidade. E assim, só assim, chegará ao Chile o pão, o trabalho, a justiça e a liberdade. Os carapintadas voltam a assustar a Argentina no penúltimo ano do governo Alfonsín.
Apesar das tentativas de golpe militar, os argentinos vão eleger um novo presidente em 89. Oficiais rebelados exigem anistia para os companheiros acusados de violar os direitos humanos. A revolta é repudiada pelo povo. Civis cercam o QG dos militares amotinados e são recebidos a tiros e bombas de gás lacrimogêneo. O pior vem depois, com a rendição dos carapintadas. Policiais dispersam a multidão a tiros. Três pessoas morrem. Mais de 40 ficam feridas. O Brasil teve até hoje à tarde 7 constituições. A 8ª já está em vigor. De Brasília, o repórter Alexandre Garcia relembra um pouco da história das nossas constituições. Uma primavera nublada testemunhou o nascimento da nova Constituição brasileira. Uma Constituição que foi resultado da mais ampla negociação já feita na história das constituições brasileiras. Essa negociação absorveu pressões e tensões políticas, econômicas e sociais. Misturou diversos partidos políticos e diversas ideologias. E obteve maioria em 559 cabeças. Disso nasceu a Constituição de 88, a 8ª do Brasil. A primeira é de 1824, tornou Pedro I um imperador constitucional e incorporou os ideais da Revolução Francesa. A segunda veio com a República, em 1891. Seguiu o modelo dos Estados Unidos, com fundamentos republicanos e autonomia dos estados. Dentre os constituintes da época, destacou-se Rui Barbosa, seu artífice e redator. Depois da Revolução de 1930 e da Revolução Constitucionalista de 32, veio a Constituição de 34, inspirada na República Alemã de Weimar e, por isso, romântica. Foi uma mistura forçada de todas as correntes políticas da época, conservadoras, socialistas, liberais e fascistas. Acabou abatida pelo golpe de 37. Veio então o Estado Novo de Vargas, em que o ditador e seu apoio militar impuseram uma Constituição baseada no princípio de um poder autoritário voltado ao desenvolvimento econômico e social. Com a queda de Vargas, veio a redemocratização e a Constituição de 46, com preocupações econômico-sociais, fazendo conviver a livre iniciativa com os direitos e garantias individuais. Ela deu força ao legislativo sobre o executivo e manteve o judiciário como recurso derradeiro. A Constituição de 67 veio com um regime militar e centralizou poderes no executivo. Durou até 69, quando a junta militar impôs uma emenda que durou até hoje. Hoje nasceu a Constituição de 88, com grandes avanços nos direitos individuais e sociais, sem ser moderna na ordem econômica. Uma contradição, porque é a ordem econômica que vai pagar os avanços sociais. Mas é a Constituição de todos, porque foi aprovada pela maioria dos representantes do povo brasileiro. Ela pretende ser a Constituição da primavera de um Brasil novo. Se com ela vai vir um novo Brasil, depende de nós. A nova Constituição foi promulgada exatamente quando faltavam 10 minutos para as 4 da tarde. A festa foi no plenário da Câmara. Pouco antes das 13h30, os presidentes da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, da República José Sarney e do Supremo Tribunal Federal, ministro Rafael Maia, chegaram ao Congresso. Eles foram saudados por tiros de canhão e pelo toque do hino nacional. Depois da revista As Tropas, os 3 presidentes subiram a rampa do Congresso. Desta vez, a saudação foi com foguetes. Os presidentes da Constituinte, Ulisses Guimarães, e do Senado, Humberto Lucena, chegaram para a composição da mesa e foram aplaudidos. Logo depois, os líderes dos partidos conduziram o presidente Sarney e o presidente do Supremo ao plenário. Todos ouviram de pé o hino nacional. O presidente da Constituinte assinou 5 exemplares originais da nova Constituição e, precisamente às 3:45, fez a promulgação. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Os 3 presidentes fizeram o juramento à Constituição.
Primeiro, o deputado Ulisses Guimarães e os constituintes. Sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Depois, o presidente Sarney fez o juramento com a mão trêmula, pela emoção. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal também fez o juramento constitucional. Defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O senador Afonso Arinos falou em nome dos constituintes. Fez um histórico das constituintes brasileiras e defendeu a classe política. Fazer política é honrar nosso mandato, sustentar nosso trabalho, enobrecer a memória do nosso tempo. O presidente da Assembleia de Portugal, Vítor Crespo, falou em nome dos parlamentares estrangeiros presentes à solenidade. A alegria de sermos testemunho deste momento histórico, de partilharmos este clima cheio de esperança, a antevisão de um futuro de prosperidade e de uma grande vivência democrática, de liberdade, que sacode todos os cantos e espíritos, constituem a razão mais do que bastante para nos sentirmos o grande e pujante coração do Brasil. Para sempre. O último discurso foi do deputado Ulisses Guimarães. Ele agradeceu a presença de todos, políticos, governadores, delegações estrangeiras e outras autoridades. E falou sobre a nova Constituição. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O presidente da Constituinte ficou emocionado ao agradecer a colaboração de todos, especialmente da mulher na Constituinte. A atuação das mulheres nesta casa foi de tal teor que, pela edificante força do exemplo, aumentará a representação feminina nas futuras eleições. No final, o presidente da Constituinte falou do trabalho dele na elaboração da nova Constituição. Político, sou caçador de nuvens. Já fui caçado por tempestades. Uma delas, benfazeja, me colocou no topo desta montanha de sonho e de glória. Tive mais do que pedi. Cheguei mais longe do que mereço. Que o bem que os constituintes me fizeram frutifique em paz, êxito e alegria para cada um deles. Adeus, meus irmãos. É despedida definitiva, sem o desejo de retorno. Nosso desejo é o da nação. Que este plenário não abrigue outra Assembleia Nacional Constituinte. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil! A festa da promulgação da nova Constituição segue agora à noite. Um grande jantar vai ser oferecido daqui a pouco no Congresso Nacional. Entre os convidados estão o presidente Sarney, os representantes de governos estrangeiros e todos os líderes e partidos políticos. A nova Constituição chegou com a primavera, com as flores.
com esperança. E inspirou um homem que tem intimidade com as palavras e com as letras, o poeta Afonso Romano de Santana. No princípio é a letra, e a letra é ação. A letra vai nos inscrevendo, nos escrevivendo com o sim e o não. A letra é ação. A letra e a nação vão se construindo, se constituindo em nova Constituição. E se é primavera, deixemos a primavera por um momento nos governar. A nova Constituição sai do forno da gráfica do Senado e está pronta para ser distribuída primeiro das escolas, escritórios e bibliotecas. A nova Constituição ainda não tem prazo para estar à venda nas bancas de jornais ou nas livrarias. Mas nas ruas as pessoas já estão curiosas para saber o que muda e quando que elas vão saber sobre isso. A senhora sabe o que muda na sua vida exatamente a partir de amanhã? Não. E a senhora está curiosa para saber? Curiosa para saber. Como é que a senhora vai saber? Não sei. Tem que ler alguma coisa, né? A senhora está querendo saber onde pode ler? Saber onde encontrar algum para ler, né? E a senhora sabe onde vai achar a Constituição para ler? Não, ainda não sei, estou curiosa. Para colocar a nova carta à disposição dos brasileiros o mais rápido possível, a gráfica do Senado prepara os exemplares que vão ser entregues em órgãos públicos de todo o país. Aqui, 50 pessoas trabalham há 3 dias, 18 horas por dia, carimbando e embalando a nova Constituição para que 140 milhões de brasileiros possam saber dos seus direitos e deveres. São 40.870 exemplares da nova Constituição que estão prontos para serem distribuídos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A nova Constituição vai para universidades, bibliotecas públicas e câmaras municipais de todo o país. Cada instituição vai receber um pacotinho como esse, com 2 exemplares. E a Constituição vai para cidades distantes e desconhecidas, como, por exemplo, Mazagão, no Amapá, Natuba, na Paraíba, ou Machadinho, no Rio Grande do Sul. E ela vai poder ser lida e consultada por qualquer um de nós dentro de, no máximo, 3 dias. A cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. Porque com tua fé eu vou com tua fé pela cidade. Durante 16 dias de setembro e outubro, a Coreia do Sul realiza a maior Olimpíada de todos os tempos. Estes anéis, que representam os 5 continentes, nunca foram tão bem representados. Comparecem 160 países, 9.500 atletas, numa competição inspirada no lema Paz, Harmonia e Progresso. O brilho individual é das mulheres, o brilho coletivo da União Soviética. Os soviéticos são ouro no futebol. Ouro no basquete masculino. Ouro no handebol. Ganham 132 medalhas, algumas vezes chegando a ficar com o ouro, a prata e o bronze em uma mesma prova, como no arremesso do martelo. Os soviéticos provam que são os melhores no esporte e o hino deles toca 55 vezes em Seul. A Alemanha Oriental termina os jogos como segunda força e os Estados Unidos ficam em terceiro. O Brasil ganha 3 medalhas de bronze. Robson Caetano nos 200 metros. Torben Grael e Nelson Falcão na classe Star do iatismo. O irmão de Torben, Lars Grael e Clínio de Freitas também são bronze na classe Tornado. O Brasil ganha ainda 2 medalhas de prata, uma delas no futebol, repetindo a colocação de Los Angeles. A outra com Joaquim Cruz. Ele não consegue o bicampeonato olímpico, mas conquista a prata nos 800 metros. E nossa medalha de ouro vem do judô.
O paranaense Aurélio Miguel, na categoria meio pesado, derrota 4 adversários e, na final, vence o alemão ocidental Mark Meilin. É o momento de maior emoção para o Brasil em Seul. As duas direitas mais poderosas de 88. Mike Tyson e Steffi Graf. O campeão mundial dos pesos pesados continua fazendo o que ninguém faz como ele. Bater. 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 A raquete na mão direita de Steffi Graf também bate todos os adversários. A campeã alemã ganha o Grand Slam vencendo os 4 grandes torneios abertos: Austrália, França, Inglaterra e Estados Unidos. Logo depois, ela é medalha de ouro em Seul e um novo título é cunhado para Steffi Graf, Gold Slam. Ela é a primeira mulher a governar um país muçulmano em quase 2000 anos. Benazir Bhutto, 35 anos, eleita primeira-ministra do Paquistão. Na língua nacional do país, o nome dela quer dizer única. Rica, educada na Europa e nos Estados Unidos, Benazir renuncia a uma vida confortável para assumir a herança política do pai, o primeiro-ministro Ali Bhutto, deposto, preso e executado. Benazir chega ao poder depois de 11 anos de ditadura militar. Eduardo Mota, 17 anos, deixa de ser apenas um sobrinho de Tim Maia. Ed Mota e a Conexão Japeri lançam o primeiro disco e conquistam as paradas. Eu não nasci pra trabalho, eu não nasci pra sofrer. Eu percebi que a vida é muito mais que vencer. Já dirigi automóvel. Ed Mota, um show de musicalidade e muito swing. Já decidi que o dinheiro não vai pagar a minha parte. Ayrton Senna, ergue o punho, vibra, é a vitória. Ayrton Senna do Brasil, campeão mundial de 1988. Ayrton Senna do Brasil. O primeiro título da brilhante carreira de Ayrton Senna na Fórmula 1 chega de forma espetacular. O único adversário dele no ano é o colega de equipe e bicampeão mundial Alain Prost. A McLaren dá a eles um carro invencível, absoluto em 15 das 16 corridas da temporada. Senna bate o recorde de pole positions e vitórias numa só temporada. Ele larga 13 vezes na frente e vence 8 corridas. Ayrton emociona a torcida brasileira como os craques de futebol do passado. Valeu, Brasil. É isso aí. Tem mais.